Eu queria meditar com vocês sobre a Páscoa e a mensagem da cruz. A ligação entre o povo de Israel e o que aconteceu ali nos últimos dias com Jesus. Amém? Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebramos a festa não com o velho fermento, mas com a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A Páscoa, como nós sabemos, começou lá no Egito, foi celebrada lá no Egito. O povo de Israel, já no final do livro de Gênesis, fala que ele começou a ser escravizado. O próprio irmão José foi quem começou a escravizar os seus irmãos, porque havia fome. Então, você tinha que pagar pela alimentação. Se você não tinha recurso financeiro para pagar, você pagava com o trabalho. E essa fome levou com que José colocasse os irmãos para trabalhar, para assim ter recurso para que eles tivessem um mantimento. E durante 400 anos, aproximadamente, o povo de Israel viveu esse tormento da escravidão. Eu fico imaginando o quanto eles trabalhavam, o quanto eles sofriam, o quanto eles eram discriminados e muitas das vezes marginalizados pelo trabalho que eles exerciam ali. Mas como Deus é um Deus de amor, Deus olhou para o povo. E como ele havia prometido tempos atrás, o povo passaria um tempo no Egito, mas o povo seria livre. Havia uma promessa sobre um povo que Deus fez a Abraão, de fazer com que Israel fosse uma grande nação. E no Egito, ele não era uma grande nação como Deus planejava que ele fosse. Qual foi o plano de Deus? Pegou Moisés, trouxe para o Egito. Antes de Moisés ir para o Egito, Moisés foi preparado. E ali ele se apresentou a Faraó. Deus permitiu que durante 9 pragas o coração de Faraó se endurecesse. Moisés chega a Faraó e disse: Faraó, o meu Deus, o eu sou, me enviou a ti para dizer: liberta o meu povo. O meu povo precisa ir para o deserto para adorá-lo. Mas o coração de Faraó fechado, duro, não permitiu que o povo saísse. Deus mandou a primeira praga. Os egípcios não levaram em conta. Por quê? As 4 primeiras pragas, os egípcios tinham condições de reproduzi-la. O sangue, quando desceu o sangue, eles clamaram ao Senhor. O Senhor trouxe a água de volta, mas os egípcios foram, reproduziram aquela água vermelha. Depois veio a segunda, a terceira, a quarta, e Faraó falou: eu não deixo teu povo ir. Eu não deixo o povo de Israel sair do Egito. Mas, como era propósito de Deus, e eu digo para você que o propósito de Deus, ainda que o coração esteja duro, o propósito de Deus se cumpre na vida de cada um de nós. Ainda que o homem não creia, ainda que o homem esteja virado de costa para Deus, o propósito de Deus se cumpre. Então, Deus prometeu: vou exterminar todos.
os primogênitos da terra do Egito, inclusive os animais. O extermínio não foi apenas para os seres humanos, mas também para os animais. Todo macho primogênito seria morto. Mas e como fazer com o povo de Israel? Se Deus falou que Israel seria uma grande nação, Deus ia pesar a mão sobre o povo de Israel? Deus amava Israel. E assim como nas nossas vidas, havia um propósito para o povo. Deus chama Moisés e fala. Está lá em Êxodo, capítulo 13. Separa o povo. Mande que o povo separe um cordeiro. Esse cordeiro vai ficar separado no meio do rebanho por 10 dias. No 14º dia, você separa ele de todo o rebanho. Precisa ser macho, de 1 ano aproximadamente. Não pode haver mancha, não pode haver doença, não pode haver falha, até mesmo no pelo do animal. Precisa ser um animal puro. E no 14º dia, esse animal precisa ser sacrificado. A palavra Páscoa, a Páscoa celebrada ali no Egito, chamamos de Pessá no hebraico. Ela é uma das principais datas e uma das principais festas para o povo hebreu. A partir da Páscoa, o povo passou a viver uma nova esperança. Eles iam para o deserto, 40 anos. Mas eles sabiam que, apesar do deserto, havia a promessa de uma nova terra, de uma terra prometida, aonde Deus preparou e reservou para que eles frutificassem. A partir do momento que o cordeiro foi sacrificado, na tarde, ele normalmente foi, dizem os estudiosos que ele foi sacrificado no crepúsculo, ou seja, aproximadamente entre a hora nona e a hora 12ª, entre 3 da tarde e 6 horas, porque depois das 6 horas já começava a festa da Páscoa. Era o novo dia, ou seja, o judeu ele sempre conta o tempo entre as 18 horas e 18 horas do dia seguinte. O cordeiro foi sacrificado. Israel era um povo patriarcal. Por isso, todo cordeiro era dividido por família. Cada família tinha o seu cordeiro. O patriarca da família sacrificava o cordeiro e com o sangue do cordeiro ele aspergia sobre os umbrais das portas. E era interessante falar nesse sentido de que o patriarca fazia porque ele não fazia sozinho. Todo patriarca levava consigo os seus filhos, para que eles aprendessem e vivessem aquele momento como um momento significativo para a sua vida. Era um momento de libertação, era um momento diferente jamais vivido na vida do povo de Israel. Era um momento que Deus livraria Israel do anjo da morte. Então, foi feito todo o processo, o sangue do cordeiro aspergido. Logo depois eles preparavam, assavam o cordeiro. E é interessante dizer que no momento em que eles preparavam o cordeiro, nenhum osso era quebrado. Ah, mas está difícil tirar a pele, está difícil. Tire a pele, mas não quebre nenhum osso. Essa era a mensagem do Senhor. Essa era a ordem. O cordeiro precisava ser inteiro. Cada família reunia-se no local. Porém, se houvesse alguma família pequena, ela se ajuntava, se agregava a uma outra família. Então, 2 famílias para repartir um cordeiro. Mas é interessante dizer
que a reunião das famílias era na mesma casa, porém em ambientes diferentes. Porque a celebração não era em família, e ali não haviam duas famílias. Então, eles repartiam o alimento, mas a celebração era individual. A minha família vai para vamos dizer, vai para a varanda, a outra família vai e fica na sala, ou vai para um quarto. E ali eles celebravam. O povo de Israel era muito festivo. Então, a Páscoa até hoje é celebrado com cânticos, com recitativos, com ações de graças. O povo judeu, ele ama esse período. Tem um significado muito grande na vida do povo. Principalmente porque foi após a Páscoa que eles se tornaram nação. O povo só se torna nação quando ele tem uma terra própria. Eles eram família. Família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó. Eram 12 irmãos, 12 tribos. Mas eles ainda não eram nação constituída porque eles não tinham a terra. Então, a esperança dentro deles e a alegria é porque aquele era o start para eles alcançarem a terra prometida. Deus falou mais. Como do cordeiro, reservem ervas amargas e o pão sem fermento. O cordeiro simbolizava o livramento que Deus daria a ele, porque do cordeiro veio o sangue. A erva amarga simbolizava para o povo de Israel o período de sofrimento, o período de escravidão. Foram tempos difíceis ali, pagando com o próprio trabalho o alimento. Imagina um povo que não tinha nem casa própria, porque a terra onde eles viviam era a terra do Egito. Então a casa que eles viviam era uma casa que foi cedida a eles, gostando ou não gostando, era ali que eles deveriam habitar. O pão asmo, o pão sem fermento, simbolizava na vida de Israel que a partir daquele momento não haveria mais murmuração, não haveria mais lamento. Era uma nova vida, era uma nova oportunidade. Toda aquela raiva que Israel guardava do povo egípcio, ficaria no Egito. Deus, o propósito de Deus ali era que o povo mudasse de mente, mudasse de propósito, mudasse de direção. Hoje, inclusive, na Páscoa judaica, e isso está lá quando Jesus celebra a ceia, João 12. Hoje eles pegam a erva amarga e eles têm um molho, e é o mesmo molho que Jesus molhou o bocado de pão, e eles molham a erva amarga e comem. E isso simboliza, e eu acho muito profundo, tocou muito no meu coração, porque isso simboliza o quê? A amargura do tempo de escravidão, a amargura da opressão, a amargura do sofrimento, ela seria apagada pela doçura da esperança de alcançar a terra prometida. Todo aquele tempo de escravidão, todo o sofrimento, o sangue derramado pelos chicotes egípcios, o tempo que passaram no sol, sem água, e muitas vezes trabalhavam sem alimento, tudo aquilo não seria nada diante da promessa da terra prometida. Olha como isso
toca nas nossas vidas hoje em dia, quando nós pensamos no sofrimento de Cristo ali na cruz do Calvário, e isso se reflete muito na ceia, quando Jesus está com os discípulos, e quando ele molha o pão, acredito eu, porque na ceia judaica, eu estudando sobre isso, eles colocam a erva dentro do pão, quebram o pão no meio, e no meio fica a erva. E eu creio que quando Jesus molhou aquele bocado de pão ali e deu para o discípulo, tinha o mesmo sentido. O amargor do sofrimento, o amargor da chicotada, o amargor do desprezo, a dor que ele sentiria ali na cruz do Calvário, por amor a mim e a você, diante da doçura, da esperança da salvação, diante da doçura, da esperança de uma vida eterna ao lado dele, diante da esperança de termos um novo lar. Porque tudo isso aqui que nós vivemos não se compara com aquilo que a nós está reservado. Tudo aquilo que passamos aqui não se compara com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E o povo celebrou. Durante 7 dias, ele celebrou. Na Bíblia, quando Deus fala para o povo para não usar o fermento, na Bíblia nós encontramos o fermento relacionado principalmente ao pecado. O que Deus quer que nós façamos é que nós nos abstenhamos do pecado. A Bíblia fala que o pecado roda ao derredor de nós. O pecado está aí. E quem acha que o pecado é ruim, está enganado. O pecado sempre se apresenta a nós de uma forma linda e maravilhosa. De uma forma prazerosa. E o que Satanás quer é que nós simplesmente toquemos. Experimenta porque não faz mal. E quando nós provamos do pecado, o duro são as consequências. Quando nós falamos para o nosso filho, não faz isso, porque as consequências são duras. Ele faz, por mais que nos doa, ele precisa sofrer as consequências. E quando Deus, através de Jesus, e aqui no texto de 1 Coríntios 5, 7, fala de nós, fala para nós, para não nos contaminarmos com o fermento, é justamente por isso. Precisamos viver uma nova história, como pão asmo, que não tem fermento, uma vida que não tem pecado, uma vida que não tem retrocesso. Você caminha para frente, você caminha para o alvo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Em Cristo, quando ele veio, nasceu, assim como o Cordeiro, ele passou um período, cresceu, aprendeu, viveu como um ser humano normal, teve os mesmos sentimentos que eu e você temos. Aos 33 anos, ele foi separado para o ministério. Após o batismo, após a sua consagração, ele foi ao deserto. Assim como o Cordeiro Pascual ali no Egito, ele era separado, Jesus se reservou. E ali esteve orando 40 dias e 40 noites.
Poxa, mas ele, como Deus, não poderia simplesmente ser batizado e já assumir? Como homem, ele não poderia encarar o ministério e começar a fazer milagres? Mas veja bem, se havia um propósito na vida de Cristo, assim como João fala em João no capítulo 1, que Jesus Cristo viria e seria o Cordeiro Pascual, ele deveria passar pelo mesmo processo. Processo de santificação, processo de purificação. Por isso ele passou 40 dias orando, se preparando, conversando com o Pai. E eu me arrisco até a dizer, naquele momento que ele estava orando no deserto, recebendo instruções do Pai para a caminhada. Então, assim como o Cordeiro, Jesus foi separado. No capítulo 13 de João, nós encontramos o relato da Páscoa. Jesus manda os discípulos se prepararem. Jesus manda que os discípulos preparem o local, comprem o alimento, e ele senta ali para celebrar com seus discípulos. Ali seria a última Páscoa de Jesus. E é interessante que nós analisarmos esse momento como um dos momentos mais importantes para a nossa vida. Porque os ensinamentos que Jesus deixou na ceia, ele segue até hoje. Todo o amor que Cristo teve pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, ele tem por nós até hoje. Ele celebra a ceia com cada um. E é interessante nós analisarmos que até hoje acontece algo que aconteceu ali na mesa. O judeu ele costuma fazer o seguinte: quando ele celebra a ceia, ele permite, em alguns momentos até eles escolhem, uma criança ou um adolescente para que faça 3 perguntas. O judeu ele permite que essas perguntas sejam concernentes à escravidão lá no Egito, ao sofrimento. E após essas perguntas, o patriarca, o chefe da família, responde as 3 perguntas de forma que a criança entenda que a mão de Deus estava sobre o povo e que a mão de Deus era poderosa sobre o povo e sobre o Egito. E que no momento em que o anjo passou por cima da casa do povo, todo o Egito sofreu, mas Israel foi poupada. E se você reparar, Jesus, ele interage com os discípulos. E os discípulos perguntam: Senhor, mas como será a sua morte? Eles chegam até a dizer: Senhor, mas nesse momento, qual de nós aqui, quem é o maior? Jesus, sobre a traição, qual de nós será o traidor? Jesus permite que os seus discípulos interajam com ele. E naquele momento, ele mostra para os discípulos 2 dos principais elementos que precisam estar gravados em nossa mente. O pão, ele usava o pão asmo, e o suco de uva. O pão que simbolizava o corpo de Cristo que seria moído. O pão que simbolizava o sofrimento de Cristo. Ele foi cuspido, ele apanhou, ele foi xingado, ele foi defamado, foi chamado até de filho de Belial.
mas ele venceu. O suco de uva ou o vinho simbolizava o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Sangue esse que nos lava de todo o pecado. Sangue esse que nos faz nova criatura. Sangue esse, sangue da aliança, que permite com que nós nos unamos a Ele. Eu fico imaginando se Cristo, com todo o seu poder, com toda a sua glória, resolvesse: chega, eu não quero. Como estaria nós? Como estaríamos nós hoje? Se Israel não tivesse sacrificado o cordeiro ali no Egito e não tivesse passado o sangue nos umbrais da porta, todo primogênito de Israel teria morrido. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Ok? Mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Então continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sangue esse que nos lavou, sangue esse que nos transformou e nos fez nova criatura. Jesus foi o Cordeiro Pascual. O Cordeiro deveria ser sem nenhum defeito. 1 Pedro 1,19 diz que nenhuma mancha, nenhuma mácula foi encontrada em Jesus. Jesus era o Cordeiro mais perfeito. Jesus era aquele que deveria vir e se entregar por amor a mim e amor a você. O Cordeiro deveria ser morto. João 12, 24. Jesus morreu morte de cruz. A pior das mortes. O sangue do Cordeiro era aplicado ou aspergido. Como eu falei para vocês, se Israel não tivesse aplicado o sangue nos umbrais da porta, todo macho primogênito morreria. E se o sangue de Jesus não fosse derramado na cruz do Calvário, eu e você estaríamos mortos espiritualmente. Através do sacrifício de Jesus, recebemos proteção. Está lá em Hebreus 10, 10 e 14. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Está lá em João 19, 32, 36. O texto diz que quando Jesus foi crucificado, os soldados quebraram o osso do joelho da direita, do crucificado à direita e também da esquerda. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele estava morto e não quebraram um osso sequer de Jesus. Sua morte nos deu no mesmo momento, se deu no mesmo momento em que se sacrificavam o cordeiro pascual no templo. Havia uma cerimônia em Israel, na Páscoa, em que exatamente às 15 horas, o sacerdote lá no templo apresentava o cordeiro àqueles que estavam no templo e ali o sacrificavam. Jesus se apresentou como cordeiro e morreu no mesmo momento, no mesmo horário em que o cordeiro pascual morreria ali no templo. Não tenha dúvida, meu irmão. Cristo se deu como cordeiro pascual. A partir daquele momento, a Páscoa passa a ter um novo sentido para mim e para você. A partir daquele momento, a Páscoa passa a ser uma referência de celebração. Muitos
dão um valor até excessivo ao Natal. Mas aonde? E me prove, se alguém achar, me mostre. Aqui na Bíblia. Aonde se comemora o Natal? Se alguém achar, me fala, porque eu já procurei, eu já pesquisei e não achei. Mas a Bíblia fala que nós devemos comemorar, nós devemos celebrar a morte de Cristo. Celebrar o seu corpo, o seu sangue derramado ali na cruz. Em Cristo, eu e você que somos gentios, porque nós não somos judeus, eu e você alcançamos o direito de receber o pacto de Abraão. Os judeus, como filho de Abraão, eles eram alcançados pela aliança que Deus fez lá no Gênesis a Abraão. Mas a partir do momento que Cristo morreu por mim e por você, nós temos esse direito. Está lá em Gálatas 3,14. Temos o direito e o privilégio de recebermos e participar do pacto de Abraão, o qual, desse modo, adquiriram um sentido universal espiritual que nunca tinham sido destacados durante a história do povo de Israel. O povo de Israel, eles recebiam os gentios. Porém, eles deveriam converter-se ao judaísmo. Eles passavam por todo aquele ritual. Eles eram os prosélitos, aqueles que eram circuncidados e faziam parte do povo. Mas a bênção de Abraão não alcançava os prosélitos. Alcançava Israel, mas não os prosélitos. Nós hoje, eu me arrisco a dizer que nós somos os prosélitos, os convertidos, porque nós nos convertemos. E para aquele que já leu o Evangelho de João, sabe que a salvação não viria para mim e para você. A salvação era destinada para os judeus. Mas os judeus renegaram a salvação. Os judeus disseram não para Cristo. Mas a Bíblia diz que a todo quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha como é que é tremendo. A partir do momento que eu recebo Jesus e entendo o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e reconheço ele como o Cordeiro Pascual, eu passo a ser filho de Deus. Não simplesmente parte de um povo, mas eu passo a ter direito à herança. Eu passo a ter direito a uma nova vida e um lugar lá na glória. Lugar esse que Jesus, quando subiu, disse que prepararia para mim e para você. Ele disse que haveria um local preparado para mim e para você. Em Cristo, fomos perdoados dos nossos pecados. Sua morte nos trouxe paz e esperança. Com seu sangue, ele mostrou que nos ama, nos transformando em nova criatura. A partir do momento que ele morreu e o seu sangue foi derramado, que é prova de amor maior que essa? Tem uma música que diz que maior amor não há do que se entregar. Maior amor não há do que a vida doar. Ele se entregou por mim e por você. Ele doou a própria vida para que tivéssemos vida. Quando a gente fala no Cordeiro Pascual lá no Egito, a gente precisa entender que era uma vida por outra vida. A vida do Cordeiro, que foi morto, seu sangue aspergido, a vida do Cordeiro livraria a vida daqueles primogênitos. A vida de Cristo ali na cruz, a vida de Cristo aqui, a morte dele ali na cruz do Calvário, foi uma vida por outra vida.
Ele deu a sua vida para que tivéssemos vida e vida em abundância. Quando ele morreu, ele nos deu direito à vida. A nós estava reservada a morte. Morte pelo pecado. Mas a partir do momento que ele se entregou, e eu e você aceitamos o sacrifício, reconhecemos ele como Salvador, a partir desse momento, foi nos dado vida. Foi graça, não foi? Graça alcançada. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi graça, mas não foi de graça. Foi graça, mas não foi de graça. Foi preciso que Jesus pagasse o preço. Foi preciso que ele se entregasse. Foi preciso que ele doasse a sua vida para que o preço do pecado fosse pago. Havia uma promissória desde lá do Éden, desde o momento que o homem pecou. E ela estava escrito o meu nome, estava escrito o seu nome. E essa promissória estava na mão de Satanás. E todo dia Satanás cobrava. Aquela alma é minha. Aquela vida é minha. Porque ele pecou. Ele abandonou o seu Senhor. E escolheu viver em pecado. Mas no dia em que o sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, essa promissória foi rasgada. No dia em que Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, aquela promissória foi tomada da mão de Satanás. E ele hoje não tem mais argumento para nos acusar. Porque o meu pecado, o seu pecado, foi lavado por aquele sangue que foi aspergido na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Quando Cristo esteve ali, naquele momento de sacrifício pela nossa salvação, ele deixou para nós uma mensagem. Porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. O que Cristo quer de mim e de você essa noite é que nós entendamos que através do sacrifício dele foi feita uma nova aliança. A aliança rompida lá no Éden foi restaurada através dele. E isso deu-nos o direito a termos acesso direto ao Pai. Quem conhece a história do povo de Israel sabe que para o povo chegar até Deus, ele precisava ir até o sacerdote. E o sacerdote intercedia pelo povo. Mas através do sacrifício de Cristo, essa barreira foi quebrada. E uma nova aliança foi gerada. Aliança de sangue. Aliança de restauração. Aliança de vida. A Páscoa hoje nos leva a 3 dimensões do tempo. Presta atenção. A primeira dimensão é o passado. Olhando para trás para o sacrifício de Jesus, que Jesus fez na cruz, entendemos isso como sendo o fundamento inabalável e o centro da nossa salvação. Sem sacrifício não haveria salvação. Sem sacrifício não haveria remissão de pecados. Sem sacrifício, aquela promissória que estava na mão de Satanás permaneceria ali. E todos os dias, ele estaria nos acusando, tá vendo? Você traiu o seu Senhor.
Tá vendo? Você pecou. Você é pecador. Você vai morrer. Porque o salário do pecado é a morte. No presente, quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou por nós, pagou para nos redimir de nosso pecado, nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida. Somos constrangidos pelo grande amor do Senhor. A Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo abala todas as nossas estruturas. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho. Deus deu o melhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Todos os dias precisamos meditar nisso. Deus nos ama e deu o melhor. Se eu tenho o melhor, por que eu ainda reclamo da vida? Se eu tenho o sangue de Cristo sobre a minha vida, sangue que me lava, que me transforma, que me dá esperança, por que eu ainda murmuro diante daquilo que Deus tem feito? Eu digo para vocês, esses tempos para cá tem sido um tempo muito difícil na minha vida e na vida da minha família. Mas eu pude experimentar o que é ter o sangue de Cristo sobre a minha vida. Eu pude experimentar milagres. Eu pude ver o sobrenatural de Deus. Como, por exemplo, a assistente social da UPA virar para mim e falar assim: olha só, não tem jeito. A transfusão de sangue que sua esposa precisa foi negada pelo sistema regulador. Não tem jeito, ela vai continuar aqui prostrada. Mas como Cristo, Ele me deu uma nova esperança. Ele me deu um novo motivo de viver. Ele transformou a minha vida. Eu levei a situação para Ele. E ali no banco de cimento, na frente da UPA, eu orei e clamei ao Senhor. E pedi a Ele: Senhor, a minha esposa precisa ser transferida daqui com urgência. Ela precisa da transfusão. Derrama sobre ela o teu sangue, Senhor. Nem que seja o teu sangue sobre a vida dela, mas ela precisa de sangue. Menos de 10 minutos depois, enquanto eu estava no trajeto da UPA até a minha casa, no meio do caminho, o telefone tocou. E a assistente social me ligou e falou: olha, eu quero que o senhor se prepare. Eu não sei o que aconteceu, mas surgiu uma vaga urgente, agora imediato para sua esposa. Sua esposa vai ser transferida. Então se prepara que ela vai ser transferida. Não havia sangue, apareceram 2 bolsas. Meu irmão, viver o sacrifício de Cristo é viver o sobrenatural de Deus. Viver o sangue de Cristo é experimentar aquilo que Ele tem de melhor. Ele prometeu para mim e para você uma nova forma de viver, um novo jeito de viver. Não como o mundo vive, mas conforme Ele nos ensinou. E a palavra de Deus nos ensina a cada dia. Viver a vida em abundância é viver dependente de Deus. Sabendo que a cada dia Deus fará um milagre diferente na sua vida. Porque a bênção de hoje é para hoje. O milagre de hoje é para hoje. Mas eu creio que amanhã Deus fará muito mais. Muito mais. Coisas maiores do que Ele fez hoje. E se você crer, receba isso na sua vida. A terceira dimensão é o futuro.
O que será que Jesus preparou para o nosso futuro? Entendemos que a morte de Jesus é a base da nossa esperança. Como eu falei para vocês, os judeus, ele molha a erva amarga num molho adocicado, e aquele molho de doçura, ele dá o sentido de esperança. E Jesus é a base da nossa esperança. E assim, proclamamos nossa fé nele, quando olhamos para a frente, para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. A nossa vida, ela é uma caminhada para a direção única. O nosso alvo é a cruz. O nosso alvo é Jesus Cristo. E quando ele, após morrer, após ressuscitar, e nesse período entre morte e ressurreição, a Bíblia diz que ele foi lá no inferno e tomou de Satanás a chave que nos dá direito à vida. E após ressuscitar e passar um período com os discípulos, ele se despede, mas antes de subir aos céus, ele diz que nós estaríamos com ele ali. Jesus nos deixa a esperança de um dia estarmos com ele. Assim como Israel encara a doçura daquele molho comido junto à erva amarga, como a esperança da terra prometida, nós precisamos entender a doçura de Cristo sobre a nossa vida como a esperança de uma nova vida, de uma vida sem dor, em que nós estaremos recebendo novas vestes, um corpo incorruptível. O pecado não fará mais sentido em nossa vida. E o principal, Cristo estará nos aguardando para junto com ele, celebrarmos. O Cordeiro Pascual, Cordeiro Santo de Deus, estará nos aguardando para junto com ele celebrarmos diante de Deus, a quem veremos face a face. A Bíblia diz que nenhum mortal viu Deus face a face. Moisés, quando pediu para ver a Deus, Deus falou: olha, vai lá na brecha, eu vou passar. Você vai ver só um pedaço ali de mim, da minha glória. E para Moisés aquilo foi algo extraordinário, foi algo tremendo. Imagine o dia que estaremos no céu vendo a Deus face a face. Como será? Não podemos nos esquecer, nunca, o dia em que o Senhor foi crucificado no Calvário. Pois lá Jesus deu sua vida para salvar a nossa. Foi graça, mas não foi de graça. Quero convidar você nesse momento a baixar sua cabeça e refletir em tudo aquilo que Jesus passou. Ele simplesmente não passou porque ele era Deus. Ele não passou porque ele quis. Eu quero passar, eu vou ao mundo e vou passar por esse sofrimento. Ele passou porque amou a mim e a você. Imagine ele ali no Jardim das Oliveiras, iniciando seu período de dor, orando ao Senhor: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, está difícil. O peso do pecado é muito grande. Como Deus, Jesus, ele não experimentou do pecado, mas sentiu o peso do meu pecado e do seu pecado.
Mas como obediente, como filho de Deus, ele diz que se faça a sua vontade e não a minha. Imagine ele sendo preso ali, sendo açoitado. Imagine Cristo sofrendo o castigo que estava reservado para mim e para você. O castigo que ele passou ali, que ele sofreu ali, sendo açoitado, era reservado a mim e para você, porque nós éramos pecadores, não ele. Ele foi açoitado várias vezes e tem um chicote chamado, se eu não me engano, azurrá. Ele é feito com pedaços de ossos, pedaços de ferro. E cada vez que batia nas costas de Jesus e o soldado romano puxava, vinha pedaço de pele, de carne. Eu não consigo imaginar, e falo para os irmãos, eu não consigo imaginar a dor que ele sentiu naquele momento. Mas ele suportou porque ele me amou e amou a você. Era um sacrifício de amor. Ele foi levado diante do povo. E o próprio povo o renegou, escolhendo Barrabás. Foi-lhe dado uma cruz. E talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso. A cruz que Jesus levou não era reservada para ele. A cruz que Cristo carregou estava reservada para Barrabás. Porque Barrabás era o condenado daquele dia. A cruz que Cristo carregou era minha, era sua. A cruz que Cristo levou estava reservada para mim. Mais uma vez, por amor, ele suportou o peso da cruz e levou até o monte. Foi xingado, foi cuspido no trajeto, mas ele chegou lá porque ele me amou. Eu fico imaginando os cravos perfurando suas mãos, e não eram pequenos. A dor que ele sentiu quando cada um daqueles cravos entraram em suas mãos. Suas costas feridas, encostada no madeiro. Aquelas feridas abertas, o sangue escorrendo. E a dor que ele sentiu. Eu confesso para os irmãos que eu não suportaria tal dor. Mas o amor de Cristo ali era tamanho que ele resolveu suportar a dor, porque eu precisava ser salvo. Eu precisava experimentar uma nova vida. Eu estava perdido e precisava ser resgatado. Ele ficou ali pendurado naquela cruz durante um período. A Bíblia fala que seu sangue escorreu pela cruz. Assim como o Cordeiro Pascual, o seu sangue foi aspergido sobre as portas do povo de Israel. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, para que a partir daquele momento, eu e você fôssemos livres da morte. Para que eu e você tivéssemos uma nova chance, uma nova vida. Para que eu e você fôssemos transformados e restaurados. Meu irmão, a morte de Cristo, ela precisa estar presente em nossa vida todo dia. Foi graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Mas não foi de graça. Cristo pagou o maior dos preços. O maior dos preços. E veja como a coisa é tremenda. No momento que Jesus estava na cruz, a esperança começou a fluir. No momento em que Cristo estava na cruz,
a esperança passou a fazer sentido. Porque um dos malfeitores que estava do lado dele zombava e desdenhava de Jesus. Mas o outro reconheceu que Cristo era o Senhor e falou para ele: Senhor, permita-me que eu esteja contigo no paraíso. Permita-me experimentar da tua graça e do teu amor. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali na cruz começou a fazer sentido todo o processo do sacrifício do Cordeiro. O sangue do Cordeiro ali começou a agir como age na minha vida e na sua vida. Aquele malfeitor estava ali porque ele merecia. Aquele malfeitor estava ali porque ele havia transgredido a lei. Mas a Bíblia fala que Jesus nenhum mal fez. Jesus, em nenhum momento, transgrediu a lei para que estivesse ali. Mas para que eu e você recebêssemos a salvação, recebêssemos nova vida, fôssemos transformados e vivêssemos a esperança de um dia encontrarmos com Ele, foi preciso que Ele estivesse ali. Não adiantava nenhum tipo de pagamento pelo meu e o seu pecado que não fosse vida. Uma vida por uma vida. Amém? Que nós possamos entender que só há sentido de nós estarmos aqui se não for pelo fato de nós entendermos o que Cristo passou na cruz do Calvário. Pelo seu sangue derramado, fomos transformados e feitos novas criaturas. Não há sentido nós estarmos aqui se não for para falar e viver aquilo que Ele deixou para nós vivermos. Amém?